Continuando lá então, né? Acabou outro inesperadamente, né? Eu tinha até esquecido do tempo. Mas vamos lá então, né? O pessoal aí, a gente estava falando dos sons que a gente ouve ao nosso redor, né? Se você ficar, né, quietinho aí, em silêncio, os sons que você acaba ouvindo, né? Os vários sons que podem ter ao nosso redor. Os sons estão presentes em diferentes situações. A gente está lá na 223, tá, gente? Em diferentes situações do nosso dia a dia, seja ouvindo o hino nacional durante uma partida de futebol da seleção brasileira, ouvindo sua música preferida ou a buzina dos carros nas ruas, todas as situações envolvem a percepção de estímulos sonoros. Afinal, né, o que é som? Os sons que ouvimos e os que não somos capazes de perceber são ondas sonoras. As ondas sonoras originam-se de movimentos que provocam a vibração das partículas do ar, formando regiões de alta pressão intercaladas por regiões de baixa pressão, né? Então, né, lá no finalzinho da página, lá, as ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar, como ar, solo ou água. Dessa forma, em locais desprovidos de matéria, como o vácuo, não há formação de ondas sonoras e, consequentemente, não é possível perceber sons. Essa questão, né, aí dos sons, isso é uma parte física, né, que a ciência estuda, né? Essa questão, né, o som, né? O que é o som? O som é o que a gente ouve. De forma prática, né, seria isso. Mas de forma, né, física, né, o som ele é formado por ondas sonoras. Essas ondas sonoras são vibrações que as partículas sofrem, né, quando alguma coisa é feita. Essa vibração das partículas vão gerar um som, né? Esse som ele depende de um meio material, porque ele é uma onda sonora, né? Uma vibração de partículas. Então, se é uma vibração de partículas, tem que existir matéria. E fala aí, por exemplo, que no vácuo você não ouve som nenhum. Se você tiver um ambiente, né, que está um vácuo, que é um vácuo, igual regiões de espaço, e você não tem partículas nenhuma em suspensão, né, automaticamente você não vai poder produzir som. Por mais, né, se você tiver duas pessoas, por exemplo, num vácuo, né, você tentar gritar e tal, a pessoa só vai ver você de boca aberta, né, mas não vai ouvir som nenhum. Então, quando você, por exemplo, né, se você entrar com a cabeça dentro d'água, né, e a pessoa vier e der um tapa na água, você vai ouvir, né? Se você mergulhar a cabeça dentro de uma piscina e fechar o olho, se alguém pular dentro da piscina, você vai ouvir. Por mais que você seja ali de olho fechado, né, para não ver o que está acontecendo, você vai saber, né, que ocorreu um grande barulho, né? Então, você tem a formação de som por causa da movimentação de partículas. Se você encosta o seu ouvido, né, a sua orelha bem encostadinho, numa barra de ferro ou
uma escora de madeira bem comprida, uns 6 metros, né? Alguém lá na outra extremidade bater, você vai ouvir. Por que você vai ouvir? Porque você teve a geração de som por causa da movimentação das partículas. A movimentação das partículas da madeira ou do metal, que é um meio material, né, você vai acabar tendo, né, nesse caso, a geração de som. Você vai ter a geração de som, né, por causa da movimentação das partículas em questão. Tá? Meu... Entrou a tela aqui Entrou a tela aqui da conversão do vídeo aqui na atrapalhou aqui. Né, aí tem um carinha tocando um violão aí, né? Usando como exemplo, né, quando as cordas do violão são tocadas, as partículas de ar ao redor delas vibram e produzem ondas sonoras, né? Em alguns pontos, as partículas do ar estão mais próximas uma das outras, representando as regiões de alta pressão. Em outros pontos, elas estão mais distantes, né, representando regiões de baixa pressão. As ondas sonoras deslocam-se pelo ar em direção oposta à fonte sonora que as produziu, né, como as cordas do violão, né, na situação ao lado. Ou seja, né, o cara tocando ali um violão, né, quando ele, né, dedilha ali o violão, a corda do violão, quando ela se desloca, né, a movimentação da corda, o deslocar da corda, faz ela produzir o som. Por quê? Ela vai vibrar o ar que está ao redor da corda do violão, quando você movimenta ela, ela vibra as partículas de ar que estão próximas dela, que vão ser emitidas como ondas sonoras adiante até uma determinada distância, né? Então, essa onda sonora, né, ela viaja no ar. Ela, na verdade, é uma onda sonora produzida aqui, né, com você bater palma, por exemplo. Essa onda sonora, essas partículas que estão ao redor aqui da minha mão, ela não vai viajar até uma determinada distância. Ela vai transmitindo essas ondas sonoras através das partículas que elas vão vibrando. Uma vibra a outra por processo de deslocamento, e aí acaba que esse som chega até uma determinada distância, até ele perder força, né? E parar de vibrar, de movimentar as partículas. E aí o som, então, ele acaba diminuindo, e uma pessoa a determinada distância já não ouve mais o som que foi produzido, né, na sua fonte emissora, né, que é onde ocorreu a produção do som, que é a fonte que emitiu o som. Na 224 aí a nossa orelha, né, e a percepção do som, né, a nossa audição propriamente dita e a percepção dos sons que são emitidos ao nosso redor, à nossa volta, o tempo inteiro. Né? Tem aí uma figura, né, mostrando toda a estrutura da nossa orelha, do nosso ouvido, né? Nós temos basicamente essa parte externa, né, que a gente chama de orelha, né, que é essa parte externa, né, a orelha propriamente dito, a concha da orelha, né, que é essa parte aqui de dentro,
esse buraquinho aqui é a concha da orelha. Tem o meato acústico, né, que é o buraco do ouvido propriamente dito, onde a gente, né, limpa com cotonete, que não é tão aconselhável assim. Esse aí é o meato acústico, é o local por onde o trajeto, né, o som vai pegar para poder chegar na parte interna do ouvido. Lá na parte interna, nós temos a membrana timpânica, né, que é uma membrana, quando você chega no fundo do ouvido, você tem uma membrana timpânica. Essa membrana timpânica, ela acaba recebendo as ondas sonoras e essa membrana, ela vibra. Lá no fundo do seu ouvido, essa membrana timpânica, ela vibra. Quando ela vibra, ela transmite esse impulso que veio das ondas de som que vieram viajando e entraram pelo seu ouvido, vai chegar lá no fundo do meato acústico, essa membrana vai vibrar e isso vai ser passado, né, por 3 ossículos que a gente tem aí formando a nossa audição, que é o estribo, bigorna e martelo. Né? Olhando essa figura, vocês vão ver acima aí o martelo e a bigorna. Abaixo da figura, vocês vão ver aí o estribo, né? São esses 3 pequenos ossículos, né, que formam a nossa audição. Atrás do ouvido aí, você vai ter a cóclea, né? A cóclea é tipo um tubo em forma de caracol, que ele tem um líquido chamado líquido coclear, né? Que ele vai vibrar também, né? Vai passar essa vibração para essa região aí do vestíbulo, né? E aí essa informação vai acabar chegando no nervo, né? E esse nervo, então, vai mandar essa informação lá para o sistema nervoso e isso vai ser identificado no nosso sistema auditivo, né? Como uma informação que vai vir do sistema nervoso como resposta. Então, como resposta, você vai receber essa informação do som vindo do sistema nervoso. Né, no texto aí, ele fala assim, as ondas sonoras podem se deslocar pelo ar e atingir órgãos sensoriais específicos. Estimulam células sensoriais relacionadas à audição. Nos seres humanos, os órgãos que representam células receptoras sensíveis às ondas sonoras é a orelha. Veja no esquema a seguir, né? Esse esquema que a gente acabou de falar. A orelha humana é dividida em 3 regiões: orelha externa, orelha média e interna. Orelha externa, média e interna. A orelha externa, basicamente, é isso que a gente tem aqui, né? A gente chama de orelha. Para que serve essa orelha externa? Essa parte aqui que é visível para nós aqui externamente. Para que serve isso? Para que serve? Fala aí, formado pela concha da orelha e tal, as ondas sonoras, né, são direcionadas e tal. Enfim, vocês já viram alguém recebendo, né, alguém gritando com a outra pessoa assim de longe, e aí a pessoa faz assim, não estou te ouvindo. Vocês já viram alguém fazer assim, com a mão na orelha? Né? Alguém fazer assim, ó, não estou te ouvindo. Ou fazer assim, ó, hã? Repete. Por que as pessoas fazem esse ato aqui, ó?
Alguém tem... Para o som ficar acumulado? Oi? Para o Aqui? Hein, Matheus? Não, eu não te entendi. Esse ato aqui, ó, de você fazer isso aqui, ó, quando alguém te fala alguma coisa assim, a uma certa distância que você não entende, você faz isso aqui, ó. Para que serve isso? Sabe por quê? Né? Ou se você fizer assim, ó, né? Na verdade, essa orelha externa aqui, que ele chama aí, né, de concha da orelha, essa parte externa, que a gente usa inclusive para apoiar o óculos, né? Essa concha da orelha, na verdade, ela serve para captar o som e mandar para a orelha média. Então, quando você tem alguém te falando uma coisa a uma certa distância, você faz isso aqui, ó, né? Tem gente que chega a empurrar a orelha para frente, né? Faz isso aqui, ó. Você faz assim, hein? Repete, por favor. Né? Você pede a pessoa para repetir. Isso aqui, você sabe o que você está fazendo? Você está aumentando a sua orelha. Você está aumentando essa que eles chamam de concha da orelha. Se você pega a sua orelha de um certo tamanho, você faz isso aqui, ó, você aumenta o tamanho da sua orelha, potencializando as ondas sonoras que estão viajando em sua direção, bater aqui e serem encaminhadas para dentro da sua orelha. Então, ó, vai bater aqui, vai encaminhar para a sua orelha, que vai entrar nessa parte que a gente chama de concha da orelha, que é essa partezinha interna, e aí então ele vai entrar pelo meato acústico da sua orelha e vai chegar lá no final na membrana timpânica. Tá? Se você pegar, por exemplo, alguma coisa, né, que você possa moldar e colocar aqui assim, ó, e andar com aquilo aqui assim, ó, né, você vai ver que você ouve melhor. Você vai ouvir melhor as coisas que estão a uma certa distância de você, tá? Por quê? Você faz uma potencialização quando você faz isso aqui, ó. Você potencializa o som a bater aqui na sua mão e ser encaminhado para dentro da orelha, tá? Então você simplesmente amplia o tamanho da sua orelha. A orelha média, né? A orelha média são as três partes que a gente falou aí, né? A orelha externa, a média e a interna. A orelha média apresenta três pequenos ossos, né, que é o estribo, a bigorna e o martelo. Quando a membrana timpânica vibra, o martelo que está ligado a ela também vibra. Essa vibração passa para a bigorna, que por sua vez passa para o estribo. A vibração do estribo é transmitida a um orifício no qual a base do osso se apoia, chamada de vestíbulo, né? Então, é uma sequência, né, de vibrações. Essa onda sonora que vem, entra nessa concha da orelha, entra no meato acústico, chega lá na membrana timpânica, que está no fundo do seu ouvido, vibra a membrana timpânica, que vai passar isso, né, pro martelo e tal, para os outros ossículos, né, que vai ser encaminhado diretamente lá para as partes mais internas da nossa audição. Tem um pardal tão perto aqui que ele tá... O som dele tá até alto demais. Não sei se vocês ouviram aí. Pardal, canário, garrincha aqui. Tá uma sinfonia de pardais aqui. Orelha interna, né? A partir do momento que o som entrou, vibrou a membrana, vibrou esses ossículos e chegou lá, né, no vestíbulo.
A orelha interna é formada por uma série de canais ósseos. O conjunto desses ossos é chamado labirinto, o qual é dividido em 3 regiões: o vestíbulo, a cóclea e os ductos semicirculares. A vibração que chega à janela do vestíbulo causa pequenas ondas em um líquido existente no vestíbulo e na cóclea. No interior da cóclea encontra-se uma membrana e abaixo dela as células sensoriais receptoras. Quando as ondas atingem a membrana, ela vibra e estimula essas células, as quais emitem um impulso nervoso que chega às regiões da parte central do sistema nervoso, onde o som é interpretado e identificado. Então, vocês verem, né, que é uma sequência desde que o som, você emite um som, essas ondas viajam, entram na sua orelha, e daí por diante é uma sequência de acontecimentos, de vibrações, né, que essa vibração de partículas acaba sendo passada por um líquido, né, o chamado líquido coclear, e esse líquido vai, né, continuar essa informação até que isso chegue ao sistema nervoso, que vai identificar, vai interpretar, e a informação vai ser mandada de volta como interpretação do som, que é o que está acontecendo agora com vocês ao ouvir minha voz, né? O seu sistema nervoso está identificando tudo isso até que você tenha como resposta, né, como resultado aí, o som da minha voz, tá? A gente tem uma escala de níveis sonoros aí na 225, né? Essa escala, ela é medida, né, de acordo com os sons emitidos e interpretados em decibéis, tá? Tem até um aparelho que mede esse decibéis no nosso dia a dia, que é o chamado decibelímetro. Quando você tem, por exemplo, uns vizinhos meio baderneiro, que eles gostam de fazer festa, colocar som alto, e aí chega um fim de semana, né, você vai dormir já lá para meia-noite, 1h da manhã, e os seus vizinhos continuam. Meu vizinho não é nem por causa de festa, não, é por causa do trabalho dele mesmo. Porque eu moro perto de um lava-jato, aí fica aquele barulho chato o dia todo. Mas aí, Maria Eduarda, ainda tem uma vantagem, porque é o dia todo, né? Você fica durante o dia. Agora, à noite tem como eu dormir. Né? Não deixa de ser incômodo. Mas imagina você morar do lado, por exemplo, de uma casa noturna, de um pagode, de um forró, de uma... Ah, eu não ia aguentar, não. Hã? Eu não ia aguentar, não. Pois é, agora imagina, né, o Lava Jato, ele até 5 horas da tarde, né, aproximadamente, que é o horário comercial, ele vai fechar, né, e você à noite você vai ver a televisão e tal, não sei o que, depois você vai deitar e vai dormir, né, e só vai acordar no outro dia, né, se você for dormir direto, 8 horas da manhã o Lava Jato vai começar a fazer barulho de novo. Agora imagina você passar o dia, de repente trabalhando, estudando, fazendo lá várias atividades, quando for por volta de 9, 10 horas da noite, o som liga, né, e o barulho começa. Né? Então, quando isso... Eu sei que aqui eu devo ser a vizinha chata, porque eu escuto música o dia inteiro. Mas não é tão alta, não. Pois é, né? O problema é quando ele é muito alto, né? Que extravasa demais as divisas do seu mundo. Ontem tinha um doido aqui escutando uma música de política aí o dia inteiro e tocava toda hora. E o meu pai... Nossa, de política foi ainda? na porta do cara
Música de político ainda. Nossa. Eu já tô doido que acabe essa política, que o pessoal nos Facebook da vida tão chato pra caramba. Na hora do almoço, meu pai Girone. Oi. É todo dia na televisão, campanha eleitoral de político. Não, de na televisão nossa, eu nem vejo. fora. Chatice. Meu pai nem liga mais a televisão pra ver. Televisão aqui em casa, basicamente, o menino já dominou a televisão, só liga no desenho. Ah, eu também. Então, praticamente, eu já não tenho tempo para ver televisão. E quando liga, o menino tá vendo desenho, então, mais Facebook, Instagram, rede social tá nojento. Já tô querendo que essa política acabe. Agora você tem um vizinho que fica ouvindo música de campanha política, aí lascou. É o dia inteiro. E é a mesma coisa. Não, é porque fica repetindo, a música é curtinha e fica repetindo. Fica repetindo o negócio o tempo todo. A música de política, normalmente ela é curtinha. E aí fica repetindo. Deus que me defenda. Meu pai gritou daqui de casa. É pior do que um forró. Pra ele parar a um música. Um troço assim. Né? Se fosse isso, tava bom. Se fosse um sertanejo, um pagode, um trem assim, ainda era melhor do que a música de política ainda. Mas aí, quando você vai lá e denuncia esse vizinho, tá? Quando você vai lá e denuncia esse vizinho, o órgão fiscalizador público, ele tem que vir no local e tem que medir a altura para ver se a sua denúncia procede. Então, eles trazem um decibelímetro, né, que vai medir, né, essa altura, a emissão, né, de grave, de médio, de agudo e tal, e vai fazer essa medida. Na verdade, a lei mudou ultimamente. É até bom para vocês, né, para quem não sabe e gosta de ouvir música o dia inteiro, né, Maria Eduarda? Hoje, a lei ela é o seguinte: se você estiver emitindo um som alto, a qualquer momento do dia você pode ser denunciado. Até um tempo atrás, essa mudança foi sancionada agora, esse ano, tá? Mas até um tempo atrás, você tinha um momento que você podia fazer mais barulho, que era de 8 da manhã até as 10 da noite. Das 10 Ah, não. Se um vizinho meu fizer barulho 8 horas da manhã num dia de sábado, eu acho que eu não consigo. Normalmente os barulhentos gostam de acordar às 6, 7 da manhã e começar a fazer barulho. Mas, de acordo com a lei, entre 10 da noite e as 8 da manhã é o momento do silêncio. Então, às 8 da manhã era reconhecida como já começar o momento de horário comercial e tudo mais. Então, era considerado normal, né, os barulhos, os sons começarem a ser emitidos, né, e de 8 da manhã às 10 da noite era permitido. Só que agora, com essa mudança da lei, a qualquer momento do dia que você for denunciado, se estiver emitindo um som muito alto, o órgão, né, medidor, ele pode ir na sua residência, medir o som que você está emitindo e te multar a qualquer momento do dia se você estiver incomodando a terceiros. Tá? Ah, Tia, então não tô incomodando ninguém não, porque faz mais de um mês que eu escuto música todo dia e nunca aconteceu nada. Pois é, se ninguém reclamar nem nada, né? Beleza. Mas é até bom a gente tomar cuidado, né, você ter esse cuidado de pensar assim, será que está muito alto? Né? Porque se você for buscar uma lei municipal, né, você tem até a quantidade em decibéis que pode ser emitido. Né? Cada prefeitura, ela determina a sua lei, então você tem leis federais, você tem leis estaduais e tem as leis municipais também que regem aí o município. Fala, Jackson. Ô tio, aqui atrás de casa tem 3 bar, mas um dos bar é o que tem o som mais alto, é uma bitela de som. Aí dá 1 ou 2 da manhã, eles tampam tocando, não para.
Isso É me pra acordar irrita cedo. tanto, tia. Para É vocês, pra acordar cedo. vocês terem uma ideia, hoje em dia, né, até um tempo atrás, na minha juventude, a gente gostava muito de som, de carro de som e tal. Então, a gente parava o som, na época de verão, então, em beira de praia, parava os carros de som, abria o porta-mala, meu filho, e era aquela doideira. Só que agora tudo isso é proibido. Para você ter uma ideia, como a lei mudou, que você só pode ouvir som automotivo agora, som no carro, tá? Em movimento. Se você tiver em movimento, você pode ligar o som do carro, que extravar, que é aquele som mais alto que sai pelo lado de fora. E aí passa rápido, não incomoda ninguém. Ele em movimento você pode ouvir. Mas se você tiver com som alto e você parar no semáforo, por exemplo, no sinal de trânsito, você tem que abaixar o som. Tá? Então, as leis mudaram muito, né? E as pessoas, a maioria das pessoas não sabem, né? Não tem muita noção das leis atuais, que as leis vão né? Se atualizando, né? As pessoas não têm essa noção. Eu só coloco música alta, por exemplo, se eu for lavar a louça. Aí eu aumento a música. Pois Só é. que aí depois eu abaixo de novo. Vamos ouvir o barulho dos pratos, né? Pois é. Fazer igual minha mãe. Para finalizar aí, fala assim, a orelha também é essencial para mantermos o equilíbrio do corpo. Graças aos ductos semicirculares da orelha interna, esses ductos relacionam-se com a movimentação da cabeça, principalmente com os movimentos de rotação. Quando rodamos muito assim, quando paramos, o líquido presente nos canais dessas células, né, estão muito movimentados e a gente fica tonto, por exemplo. É a questão, por exemplo, a labirintite, né, que é uma doença que você fica tonto. Está relacionada aos labirintos, esses ductos semicirculares que estão cheios de líquido. Então, por exemplo, quando você roda muito, roda, você fica rodando. Quando você para, esse líquido ele está alterado ali dentro desses ductos semicirculares. Então, automaticamente, você vai ficar meio tonto. Aí, quando você para um tempo, esse líquido ele se acomoda e aí a sua tontura passa. Né? Algumas pessoas têm problemas, né, igual a labirintite que eu falei, que é uma inflamação, né, nos labirintos e tal, é um problema, né, é uma doença, que a pessoa tem tontura constante, né, que está relacionado a isso aí. Então, a questão do equilíbrio do corpo, a sensação de equilíbrio que a gente tem, também está relacionada à nossa audição aí também, ok? Vocês vão fazer essa atividade aí que a gente terminou, tá? Na página 220, 221, vou colocar lá no grupo, e a gente está finalizando aí, a gente já está chegando a 9h29, né? Falta 1 minuto. Daqui a Ô pouco. tio, eu já fiz a página 220 e 221. Beleza. Eu acho que tem gente que não fez. Na semana passada, né, até o pessoal pediu aí, a pessoa não passa atividade não e tal, não sei o quê, né, aí a gente não passou a atividade e também a gente não tinha terminado o conteúdo, né, a gente finalizou ele hoje. Mas como tem alguns apressados aí, já fizeram. Quem já fez, beleza. Jackson, peraí que eu me confundi. Quem não fez, né, façam essa atividade aí, ok? Quem, pessoal, Ô, Maria Eduarda, fica tranquilo, eu também sou um apressado, também já fiz. já fez, né? Pessoal que tá aí com o cabelo penteado aí, que tá tudo certinho, abre a câmera aí pra gente tirar uma Tô fotinha. com cabelo penteado não, tia. É melhor nem Eu tô abrir. com o cabelo penteado, tia. Eu tô com o cabelo penteado, mas só que o problema é que eu tô com uma espinha. Tá Mas correto. eu tô tô de com uma pijama. espinha. Ô, tia, eu tô com uma espinha grandona. Quem tá aí? Quem vai abrir a câmera? Alguém? Alguém se habilita? Alguém se habilita? Só a Emily. Só a Emily que
Ô tio, eu tô com cagaço de quebrar meu celular. Eu tô sem capinha, por causa que minha mãe foi trocar a capinha dele. Tô com cagaço de deixar ele cair. Eita. Vamos lá, então. Eu tô sem Ó. celular. Não, quando eu ganhei ele sem capinha, eu já deixei ele cair da escada. Misericórdia. Tá Aí ficou todo rajado. O meu celular, o que aconteceu? Que ele quebrou, não tem conserto. Aí minha mãe vai ter que... Parabéns. Parabéns. Beleza, Se eu então. for. Valeu. Brigadu pela E fui. Tchau. Obrigado Tchau. pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Ok? Até. Verônica, Oi, Emily. Fui. a 220 e a 221 para próxima aula? Isso. Sim. Passou aí semana que vem a gente corrige. Correge. Português fino do fino. Ninguém me corrige. A gente corrige. Falou? Gente, Tchau. fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.